E como nós estamos aqui continuando a abordagem do assunto deste capítulo 5, né? Onde o apóstolo Paulo começa falando sobre a justificação pela fé, que ele já explicou no capítulo anterior, né? Sobre Abraão e sobre o nosso pai na fé e tudo aquilo que ele passou e como hoje nós somos feitos filhos de Deus através da fé. Somos justificados pela fé e não pelas obras. E agora, nessa continuação, né? A fé nos trazendo a graça e até mesmo nas tribulações, né? Olha só que coisa interessante, até mesmo nas tribulações o apóstolo podia se, digamos assim, gloriar, ou seja, podia se colocar, ele podia se honrar, se considerar honrado em padecer pelo nome de Jesus, porque era a fé que estava em ação na sua vida. A fé traz ações diferenciadas para a nossa vida. A fé traz ações de esperança, traz ações na nossa vida em que nós vamos continuar crendo, vamos continuar esperando em Deus a salvação, principalmente a salvação da alma, que aqui se está falando, não é da salvação num sentido de que alguém foi salvo digamos assim, de um evento catastrófico. Não, não é esse tipo de salvação apenas material, apenas do corpo físico, mas é um tipo de salvação que nós já falamos aqui, né? Que é algo relevante, espiritual, é a salvação do espírito, é a salvação da alma humana, é a salvação que nos permite viver eternamente, nos traz a vida eterna. Essa é a salvação, ou seja, livres da condenação do pecado, da condenação da queda adâmica, nós agora estamos retornando a Deus, estamos sendo agora reconciliados, e essa é a palavra que ele vai começar a usar a partir de então, né? Nos próximos versículos, louvado seja Deus. E essa, essas atitudes que a fé nos traz, né? Que são as atitudes de esperança. A esperança não nos decepciona, versículo 5, né? Nos traz uma perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado traz esperança. Louvado seja Deus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor por meio do Espírito Santo em nossos corações. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que realmente a fé, ela vem para nos transformar, para nos dar uma guinada na nossa vida de 360 graus, ou seja, é um retorno que nós estamos fazendo para a vida espiritual. Estamos saindo da vida simplesmente material e entendendo e projetando a nossa vida agora espiritual, começando a preparar o nosso caminho de vida espiritual e não simplesmente somente material, porque nós agora estamos vivendo em dois âmbitos, no plano material, estamos vivendo no âmbito material e também no âmbito espiritual. Não somos simplesmente mais carnais somente, mas agora temos uma vida espiritual a zelar por ela e a cuidar dela, alimentar esta vida espiritual. Então ele começa dizendo aqui, no versículo 7, que no versículo 6 em diante, que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu por nós. Porém, dificilmente alguém morreria por um justo, ou talvez pelo homem bom. Alguém tem até coragem de morrer, mas Deus demonstrou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos
pecadores. Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, demonstrando assim o seu amor por nós. O amor de Deus realmente é magnífico. O amor de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. E agora nós somos justificados por seu sangue, ou seja, pela sua morte, o seu sangue derramado, a sua morte. O seu sangue representa a morte, né? E representa também, é claro, o livramento da ira de Deus. Através do derramamento do sangue de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus por meio deste sangue, por meio de Jesus Cristo. E continua aqui no versículo 10: se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados, agora ele começa a usar a palavra reconciliação, com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos traz uma, digamos assim, uma certeza de que nós estamos no caminho certo da reconciliação com Deus. Estamos no caminho certo de estarmos nos aproximando de Deus. É isso que ele está aqui comentando aqui, falando.